Folha de S. Paulo, também conhecida como Folha de São Paulo ou simplesmente Folha, é um jornal brasileiro editado na cidade de São Paulo e jornal de maior circulação do Brasil, com 340.511 exemplares, incluindo assinantes digitais, segundo o Instituto Verificador de Comunicação, IVC-2 em junho de 2020. Fundada por um grupo de jornalistas liderado por Olival Costa e Pedro Cunha em 19 de fevereiro de 1921, a Folha foi criada em oposição ao principal jornal da cidade, o Estado de S. Paulo, que representava as elites rurais e assumia uma posição mais conservadora, tradicional e rígida. Em 1950, todas as folhas passaram a ser impressas no prédio na Alameda Barão de Campinas, ampliado no final dos anos 1960 com a construção de um segundo prédio na Alameda Barão de Limeira, 4 no bairro dos Campos Elíseos. Hoje, esse prédio é a entrada principal da empresa. Em 1986, a Folha tornou-se o jornal de maior circulação em todo o país, liderança que mantém desde então. Em 1995, um ano depois de ultrapassar a marca de 1 milhão de exemplares aos domingos, a Folha inaugurou seu novo parque gráfico, considerado o maior e mais atualizado tecnologicamente na América Latina. O recorde de tiragem e de vendas do jornal foi alcançado em 1994, na época do lançamento do Atlas Folha/T New York Times, 117.802 exemplares no domingo. Atualmente, a Folha é o centro de uma série de atividades na esfera da indústria das comunicações, abrangendo jornais, banco de dados, instituto de pesquisas de opinião e de mercado, agência de notícias, serviço de informação e entretenimento em tempo real, gráfica de revistas e empresa transportadora. Ao lado de O Globo, Estado de Minas, 0 Hora, Valor Econômico, Correio Brasiliense e o Estado de S. Paulo, entre outros, forma o grupo dos principais jornais de referência do Brasil. 26789 História. O Jornal dos Trabalhadores Urbanos, capa da primeira edição da Folha da Noite, que foi publicada no sábado, 19 de fevereiro de 1921. Um grupo de jornalistas liderado por Olival Costa e Pedro Cunha fundou a Folha em 19 de fevereiro de 1921, com o nome de Folha da Noite. Era um jornal vespertino, com um projeto que pregava textos mais curtos e mais claros, enfoque mais noticioso que opinativo, agilidade e proximidade com os assuntos que afetavam o dia a dia da população paulistana, principalmente os trabalhadores urbanos. Foi criada em oposição ao principal jornal da cidade, o Estado de S. Paulo, que representava as elites rurais e assumia uma posição mais conservadora, tradicional e rígida. O empreendimento foi bem sucedido, levando os sócios a comprar uma sede própria, uma rotativa e, em julho de 1925, criar um segundo jornal, agora matutino, a Folha da Manhã. Também em 1925 surgiu na Folha da Manhã o personagem Juca Pato, que acabou se tornando um símbolo do jornal. Criado pelo cartunista Benedito Carneiro Bastos Barreto, 1896-1947, o Belmonte, Juca Pato era o homem comum, que criticava com ironia os problemas políticos e econômicos e repetia o bordão "podia ser pior". As principais críticas das folhas eram dirigidas aos partidos republicanos que monopolizavam os governos da época. A empresa chegou a apoiar a criação do Partido Democrático, de oposição. Em 1929, no entanto, Olival Costa, então o único dono das folhas, passou a se aproximar dos republicanos paulistas e a repudiar opositores da Aliança Liberal, ligados a Getúlio Vargas. Em outubro de 1930, com a vitória da Revolução de 1930 varguista, jornais que haviam se contraposto a Getúlio Vargas foram depredados por partidários da Aliança Liberal. 11/12 As instalações da Folha foram destruídas e Costa vendeu a empresa a Octaviano Alves de Lima, empresário ligado à produção e, principalmente, ao comércio de café. Defesa dos produtores rurais e oposição a Getúlio Vargas. O propósito inicial de Alves de Lima, que assumiu o jornal em 1931, era defender os interesses da agricultura, ou seja, dos produtores rurais. Mas eventos importantes levaram o foco noticioso para outros temas.
A Revolução de 1932, em que paulistas tentaram recuperar o poder perdido para Getúlio Vargas, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e o Estado Novo, ditadura varguista que durou de 1937 a 1945. Sem familiaridade com a imprensa, Lima trouxe para a direção da empresa o poeta Guilherme de Almeida e entregou a direção editorial a Rubens do Amaral, que formou uma redação de tendência antigetulista. Hermínio Sacheta, militante trotskista que chegou a ser preso pelo Estado Novo, assumiu a secretaria de redação logo depois de deixar a prisão. O governo ditatorial exerce a pressão política e econômica sobre a imprensa, concentrando munição em São Paulo contra o matutino Estado de S. Paulo, que havia patrocinado a Revolução de 1932. O diretor do jornal, Júlio de Mesquita Filho, foi preso 3 vezes e forçado a se exilar, enquanto o Estado ficava sob intervenção do governo varguista, de 1940 a 1945. Com o concorrente calado, a Folha da Manhã sobressaiu como voz de oposição à ditadura. A atitude crítica é um dos motivos apontados para a troca de proprietários da empresa, ocorrida em 1945. 12 Na terceira mudança de mãos, os jornais foram comprados pelo fazendeiro Alcides Ribeiro Meireles, o advogado José Nabantino Ramos e o administrador Clóvis Queiroga. Nabantino foi indicado pelo interventor do Estado de São Paulo, Fernando Costa, a pedido de Getúlio. Queiroga, por sua vez, representava o conde Francisco Matarazzo Júnior, que era impedido de possuir veículos de comunicação, por ser italiano. Matarazzo financiou a compra de rotativas mais modernas e viu na empreitada uma oportunidade para responder aos ataques que lhe faziam os jornais de Assis Chateaubriand, seu desafeto. Uma das armas idealizadas por ele nessa batalha foi reduzir o preço das folhas, para sufocar os negócios dos diários associados, de Chateaubriand. O tiro, no entanto, saiu pela culatra. Nabantino Ramos contabilizou as perdas que a empresa sofreu com essa redução de preço como pagamento pelo financiamento concedido pelo conde. Após alguns meses, declarou a dívida quitada, assumindo a condução editorial dos jornais. 12 Jornal das Classes Médias e das Campanhas Cívicas. Caminhonete da Folha da Manhã, usada para distribuir o jornal, no bairro da Vila Prudente, em São Paulo, em 1948. Funcionários fazem a composição a chumbo das páginas do jornal em 1958. Advogado, Nabantino Ramos era aficionado por técnicas de gestão e controle, e implantou nas décadas de 1940 e 1950 várias inovações. Concursos públicos para contratação, cursos de jornalismo, premiação por desempenho, controle de erros. 311 Redigiu um manual de redação e uma política editorial. Lançou um terceiro jornal, A Folha da Tarde, em 1949, e patrocinou dezenas de campanhas em várias áreas: combate à corrupção e ao crime organizado, defesa de mananciais, melhorias de infraestrutura, obras urbanas, entre outros. 11/14 Em 1950, todas as folhas passaram a ser impressas no prédio na Alameda Barão de Campinas, no bairro dos Campos Elíseos. Em 1953, todas as instalações dos jornais foram transferidas para lá. No final dos anos 1960, foi construído um segundo prédio, na Alameda Barão de Limeira, sede da Folha até hoje. O local também abrigaria as instalações dos jornais Agora São Paulo e Notícias Populares. 11/15 Apesar da organização empresarial, Nabantino carecia de tino comercial e da flexibilidade necessária para negociar financiamentos e administrar orçamentos. No começo dos anos 1960, a empresa sofria com custos aumentados pelo preço do papel jornal. Os 3 jornais foram fundidos em um só título, Folha de S. Paulo, em 1960, no início mantendo as 3 edições. Mas, conforme a situação financeira se deteriorava, as edições vespertinas foram canceladas e o jornal fixou-se como matutino. As dificuldades foram agravadas em 1961, pela vitória de uma greve de jornalistas que paralisou todos os veículos de São Paulo e obteve melhorias de salário e benefícios trabalhistas, o que ampliou ainda mais os custos do jornal.
A empresa foi vendida em 13 de agosto de 1962 aos empresários Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho. Durante 20 anos, 1950-1970, o diretor de arte da Folha foi o chargista Orlando Matos. 16 Pluralismo e liderança Frias e Caldeira, respectivamente presidente e superintendente da empresa, voltaram-se à tarefa prioritária de recuperar o equilíbrio financeiro do jornal. 17 Para dirigir a redação, Frias nomeou o cientista José Reis, um dos criadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Trouxe para integrar a equipe o responsável pela modernização do rival estado de S. Paulo, o jornalista Cláudio Abramo, 11 que viria a suceder a Reis e manter, com Frias, uma produtiva convivência profissional que se prolongou por mais de 20 anos. Em 1964 a Folha de S. Paulo apoiou a derrubada do presidente João Goulart e o estabelecimento de um regime de tutela militar temporária, conforme se acreditava, sobre o país. Superada a fase de adversidades econômico-financeiras, a nova gestão passou a se dedicar à modernização industrial e à montagem de uma estrutura de distribuição de exemplares que alicerçou os saltos de circulação que estavam por vir. Foram comprados novos equipamentos e impressoras nos Estados Unidos. Em 1968 a Folha se tornou o primeiro dentre os grandes jornais latino-americanos a ser impresso no sistema offset. Em 1971, outro pioneirismo. Os moldes de chumbo passavam à história e o jornal adotava a composição a frio. O jornal crescia em circulação e melhorava sua participação no mercado publicitário. 14 profissionais fazem a montagem das páginas dos jornais do Grupo Folha, em 1974. No final dos anos 1960, Frias chegou a organizar o embrião de uma rede nacional de televisão, congregando a TV Excelsior de São Paulo, líder de audiência, cujo controle adquiriu em 1967, mais 3 emissoras no RJ, MGRS. Por insistência de Caldeira, porém, os 2 sócios abandonaram a empreitada em 1969. O começo da década de 1970 foi turbulento para a história do jornal. Acusado por organizações da luta armada de emprestar carros para a repressão da ditadura, 18 a Folha passou a ser alvo dos guerrilheiros, que interceptaram e queimaram 3 caminhonetes de entrega do jornal, 2 em setembro e uma em outubro de 1971, e ameaçaram de morte o dono do jornal. Em resposta, Octávio Frias assinou na capa do jornal o editorial Banditismo, afirmando que não aceitaria a agressão nem as ameaças. Seguiu-se, no jornal do grupo guerrilheiro ALN, um texto em que Frias era classificado como inimigo da organização e do país. Carece de fontes. O antagonismo entre o jornal e os grupos de esquerda se aprofundou e culminou com o editorial Presos Políticos, publicado em junho de 1972, no qual se questionava a existência de pessoas presas por causa de suas posições políticas. O editorial era também uma resposta ao concorrente O Estado, que defenderá tratamento especial aos presos políticos. Dizia: é sabido que esses criminosos, que o matutino Estado de S. Paulo qualifica tendenciosamente de presos políticos, mas não são que assaltantes de bancos, sequestradores, ladrões, incendiários e assassinos, agindo, muitas vezes, com maiores requintes de perversidade que os outros, pobres diabos, marginais da vida, para os quais o órgão em apreço julga legítimas todas as promiscuidades. O episódio provocou também uma crise interna. Na semana seguinte, os editoriais foram suspensos. No mesmo ano, Cláudio Abramo foi afastado da chefia e a Folha só voltaria a adotar uma atitude política mais independente e afirmativa, em vez da neutralidade crítica que se seguiu ao fim dos editoriais, no final de 1973. Carece de fontes. Reformas e projeto Folha. Jorge Luiz Borges chega para debate no pátio de reportagem da Folha, em 1984. Jornalistas na redação em 1986, ano em que a Folha institui, na cobertura da Copa do Mundo. Gráficos conferem a qualidade de jornais impressos pela rotativa alemã Mediaman no Centro Tecnológico Gráfico Folha, em 1995.
A Folha começou a ganhar espaço junto às camadas médias que ascenderam com um milagre econômico, fixando-se como publicação de grande presença entre jovens e mulheres. Ao mesmo tempo, dedicava-se com desenvoltura crescente a áreas do jornalismo até então pouco exploradas, como o noticiário econômico, esportivo, educacional e de serviços. A Folha apoiou a ideia da abertura política e se colocou a serviço da redemocratização, abriu suas páginas para todas as tendências de opinião e incrementou o teor crítico de suas edições. 1114 Frias acreditava firmemente na filosofia editorial de uma publicação isenta e pluralista, capaz de oferecer um mais amplo leque de visões sobre os fatos. Encontrou um colaborador habilitado em Abramo, responsável pela área editorial entre 1965 e 1973, sucedido por Rui Lopes, 1972-73, e Boris Kazoy, de 1974 a 1976, e reconduzido a essa função em 1976, onde permaneceu até 1977, quando Kazoy, em meio à crise provocada por uma tentativa de golpe militar contra o presidente Ernesto Geisel, foi convidado por Frias a retornar ao cargo. Abramo reformulou o jornal, fez a primeira, 1976, de uma série de reformas gráficas que se sucederiam, reuniu colunistas como Jânio de Freitas, Paulo Francis, Tarso de Castro, Glauber Rocha, Flávio Rangel, Alberto Dines, Mino Carta, Oswaldo Peralva, Luiz Alberto Bahia e Fernando Henrique Cardoso. 12 A Folha se transformava num dos principais focos de debate público do país. Ao contrário das expectativas, essa linha editorial foi preservada e desenvolvida durante o período em que Kazoy foi editor responsável, 1977-1984. Em 1983-84, a Folha foi o baluarte do movimento Diretas Já, a favor de eleições populares para a presidência da República, na imprensa. 11-19-20 A direção da redação foi assumida em 1984 por Otávio Frias Filho, que sistematizou e desenvolveu as experiências do jornal no período da abertura política e da campanha direta.